Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O governo Lula sofreu nova derrota na Câmara dos Deputados, que tirou de pauta a medida provisória do aumento de impostos no último dia possível de votação. Com isso, está engavetado o turbinamento da arrecadação do governo para o ano que vem, ano de eleições. Veja como foi o momento da votação agora há pouco na Câmara. A oposição comemorou com gritos de "Fora ladrão, imposto não". Todos já votaram? Todos já votaram? Está encerrada a votação. Sim, 251. Não, 193. Está aprovada a retirada de pauta. Derrotado no voto, o governo Lula promete jogar a opinião pública contra o Congresso, dizendo que o parlamento se recusou a avançar na taxação dos super ricos. Esse discurso vai colar ou, em se tratando da criação de impostos para alimentar um governo com gastos descontrolados, a população percebe a malandragem em ano pré-eleitoral? Venha com a gente para esse debate no Última Análise, que tem aqui no estúdio a presença do Francisco Scorsin. Salve, Scorsin, tudo bem? Bem-vindo? Obrigado, prazer estar com você de novo. E no telão, nossa dupla dinâmica, André Marcília e Deltan Dallagnol. Salve, Marcília, tudo certo? Tudo certo, e com você, Tosi? Tosi, Scorsin, Deltan, toda a nossa audiência. Eu sei que o Deltan vai falar dos meus óculos laranja e da minha camisa amarela, e então eu já estou aqui preparado. Pode fazer o bullying. Perceba, Marcília, que o Deltan está de óculos novos também. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Bem, bom demais, Tosi, Scorsin, bom demais, Marcília. Olha só, a gente tá combinando aqui, estamos querendo fechar as cores da bandeira do Brasil. A gente contava com a colaboração de vocês aqui, ó. Azul, amarelo, até meu óculos azul e ele ali puxando para o amarelo. Tava faltando aí o verde e o branco por parte de vocês pra gente fechar. Mas tem o verde do Scorsin, tá de verde ou daltônico por completo. Ele tá de blusão verde, obviamente tem o branco ali do cenário e temos aqui nós que somos as estrelas da bandeira. O Marcílio, ele tá tomando alguma coisa com metanol, eu acho, o Marcílio. Ele não tá bebendo. Eu não tô tomando, mas eu tô precisando tomar. Tá poético. Se a gente tem a Carmen Lúcia que usa poesia para censurar, a gente tem o nosso Marcília que usa a poesia para descensurar, para lutar contra a censura. Pois é, fica aí uma sugestão do chat aí. Qual dos óculos dos nossos comentaristas aí é mais elegante, é mais bacana, né? O Dallagnol está estreando um óculos hoje e o Marcília está com esse aí que sempre parece que está em estreia, né? Porque ele causa impacto na primeira visão. Chega antes dele. Ó, não vem tirar de vocês também aí da pesquisa, ó. Tem 4 óculos aqui no programa hoje. Mas os nossos óculos são de R$200, né? Scorsin, daquele que vende. A gente precisa fazer o óculos da Gazeta, porque tem uniforme, aqueles uniformes da Globo de transmissão de futebol. É verdade. Mas chega dessa chacrinha aqui, vamos pro que importa aqui, que é o tema de hoje. Como a gente viu há pouco, a Câmara se recusou a endossar uma manobra do governo para aumentar a arrecadação de impostos. A medida provisória que mexia em uma série de alíquotas para engordar o caixa do governo Lula em 2026 foi rejeitada. São pelo menos 17 bilhões de reais que Lula não vai ter para gastar em 2026, como estava nos planos. Dinheiro que os petistas contavam para financiar a distribuição de benesses, medidas populistas visando a reeleição do presidente. Como a medida provisória caducou, o governo não pode reeditar outra MP com o mesmo conteúdo. A luta da companheirada, no entanto, continua. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, já previa derrota e depois que foi rejeitada a MP, foi engavetada,
ele meio que perdeu o controle e atacou o governador Tarcísio de Freitas pela derrota, dizendo que Tarcísio quer atacar a popularidade de Lula. Eu, quando acordei hoje e vi a pesquisa Quest, onde o presidente Lula, em 3 meses, recupera 17 pontos da pesquisa, eu fiquei pensando, eles vão aprontar alguma coisa. Só que eu quero dessa tribuna rechaçar e acusar o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está ligando e ligou para vários parlamentares, junto com o presidente do PP e o presidente do União Brasil, fecharam a frente aqui. Terminou assim, né? Tentando segurar a onda, o Lindenberg Farias, que estava, de novo, bastante nervoso e dizendo que a população saberá dar um recado nas ruas, se mobilizando contra esse Congresso, traidor da pátria, né? Nessa linha foi o discurso dele. Agora, curioso, Marcília, que ele voltou às baterias, e não foi só ele, vários dos governistas, contra o Tarcísio de Freitas, dizendo que é o Tarcísio de Freitas que articulou para derrubar esse projeto, a aprovação da MP. E o Tarcísio de Freitas negou, disse que tem coisa mais do que fazer lá em São Paulo. De qualquer forma, chama atenção, né, o fato de trazerem o Tarcísio à baila. O inimigo número 1, o adversário número 1 do governo Lula é o Bolsonaro, mas com o Bolsonaro fora de combate, agora é o Tarcísio e qualquer oportunidade é chance para malhar o Tarcísio. Me chamou a atenção o Lindenberg dizer que estava pensando. Isso por si só já é algo que me causa espanto e eu acho que já merecia uma manchete, só isso. Porque, enfim, a gente sabe. De qualquer forma, eu acho que o Lindenberg ele está contando o que a gente também já sabe, que é a boca do governo, né? Nós temos antigamente, né, tinha a boca do, como é que falava? Puxa, a boca do inferno, alguma coisa assim, né, na França, le bouche de ferro, não, a boca de ferro, le bouche de fer, que era a boca de ferro, que era o jornal durante a Revolução Francesa que enfim, que era denunciava as coisas que aconteciam, né? E era boca de ferro porque você colocava as denúncias dentro de uma cápsula de ferro e eles pegavam as denúncias e depois propagavam le bouche de fer. Mas isso não tem nada a ver com o assunto. O único ponto é que eu lembrei da boca e achei suficiente fazer essa comparação sem sentido. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que aqui a boca do Lindenberg é a boca que não é de ferro, mas é do governo. Não é de denúncia, mas é de campanha, né? É uma demonstração clara de que o Lindenberg e o governo Lula, está preocupado com as eleições do ano que vem. Qual é o adversário deles? Eles sabem, provavelmente é quase certo, né? Enfim, a gente tem aqui, só não pode cravar, é que nem aqueles jogos que tá 4-0 aos 40 do segundo tempo, e você fala assim, olha, pelo visto vai ganhar. É quase certo, claro, não dá para cravar que o Bolsonaro não vai concorrer. Se o Bolsonaro não vai concorrer, é muito provável que eles tentem extirpar também a possibilidade do Eduardo Bolsonaro concorrer, e se nenhum Bolsonaro concorrer, é muito provável que o Tarcísio seja o candidato. Havendo uma convocação, como a gente já discutiu aqui outras vezes, havendo uma convocação do Bolsonaro a que o Tarcísio assuma essa função, ele o fará, né? E o governo sabe disso, e se sabe disso, o oponente do governo é o Tarcísio. Então ele está simplesmente ali no púlpito fazendo campanha eleitoral, que é uma coisa que o governo Lula vem fazendo há algum tempo, de forma ilícita, inclusive, porque não é um momento de fazer propaganda, e fazer propaganda agora é ilícito, é um dos ilícitos, inclusive, que tirou muita gente da direita da disputa, mas não tira nunca ninguém da esquerda. Então não me espanta nem um pouco. Eles talvez não consigam ainda emplacar o Tarcísio, estranha para o público, né? Porque
não tem esse apelo, eles não estão necessariamente falando de um adversário do Lula, porque não há essa definição, mas o desejo deles, inclusive a forçação de barra que existe hoje em boa parte da imprensa, da grande imprensa, para que se eleja logo o nome da direita a disputar as eleições, é esse, é deles poderem fazer esse confronto direto. O Tarcísio é, sem dúvida alguma, um desejo do Lula de que esse nome seja logo ventilado ou formalizado ou oficializado para que eles possam ter um adversário. O Lula vive disso, ele não tem pautas. Qual é a pauta do Lula? Nenhuma. Né? Tanto que quando senta para discutir pautas concretas, eles são derrotados, como a gente viu nesse caso do MP do IOF. Então o Lula vive disso, de confrontos. Ele vai se confronta-se com o Trump, ele vai e confronta-se com o Rubio, ele vai agora e confronta-se com o Tarcísio, ele vai confrontando-se com os outros para tentar, assim, capitalizar votos. Né? Mais ou menos que esses caras, Popó, não sei mais o que, enfim, esse povo que está meio já no fim de carreira e começa a bambam, sabe? Começa a inventar umas lutas no gel, luta do não sei mais o que, e etc., para ver se consegue chamar atenção para si. O Lula é isso. Daqui a pouco o Lula podia fazer exatamente isso, chamar alguém para brigar num boxe, né, num ringue, para ver se ele chama mais atenção ainda do que ele tem chamado. Agora, Deltan Dallagnol, curioso como o governo lançou mão de um artifício que já é recorrente do jogo sujo, né? Hoje à tarde, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que se houvesse uma derrota na medida provisória, aí, 10 bilhões em emendas parlamentares seriam bloqueadas. Não funcionou esse achaque. Sim, Tosi. Eu queria começar pelo Tarcísio Lula e depois falar da vingança. O governo Lula e o relator da MP, eles acreditam que a MP pode não ser aprovada por uma estratégia da direita de atrapalhar o governo Lula de olho nas eleições de 2026. Ou seja, esse resultado dessa votação agora seria fruto de uma articulação. Dá uma olhadinha aqui no que disse o relator para a imprensa. Vou mostrar para vocês aqui o texto dele textualmente. Olha aí, ó. Olha o que disse aqui o relator, tá? Ele disse: nós entramos no modo disputa eleitoral. O Tarcísio, em vez de governar São Paulo, fica telefonando para deputado para pressionar para não aprovar. É evidente que tem uma campanha eleitoral em andamento e o objetivo é prejudicar o governo. Dane-se o país. E aí o Lindenberg Farias, na linha do que você mostrou agora o discurso dele, disse que Tarcísio está se movimentando claramente contra o Brasil. Porque, claro, ser contra aumento de impostos, ser contra a extorsão do povo, a partir de um desgoverno Lula que só sabe gastar, não sabe cortar privilégios, cortar desperdícios, aumentar a eficiência, e contra o aumento desses impostos por esse desgoverno, para eles só pode ser contra o Brasil, não é? Um baita absurdo. O Tarcísio ele negou para a coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que ele esteja ligando para pressionar deputados a votar contra essa MP. Porém, uma coluna do Estadão publicou que deputados receberam sim nos últimos dias ligações não apenas de Lula, como também de Tarcísio, numa verdadeira disputa de bastidores em que já se adianta a corrida eleitoral de 2026. Mas a gente não pode descartar outra hipótese, de que o Tarcísio está movido também a preservar as indústrias de São Paulo, a preservar o setor produtivo, porque vamos lembrar do que trata essa MP. Essa MP afeta diretamente o setor imobiliário e agro, já vamos falar disso. A coluna do Estadão, ela também revelou que o presidente do PSB, o Kassab, um dos maiores partidos do Brasil, também ligou aí para vários deputados pedindo votos contrários à MP. E aqui não dá para esquecer que o Kassab ele é secretário do Tarcísio e que ele tem interesse em uma eventual candidatura do governador de São Paulo à presidência da República. E aí a gente viu aí essa guerra, eles atacando, dizendo que se não aprovar vai estar contra o Brasil, vai estar querendo destruir o Brasil, ou mesmo ameaçando vingança e retaliação. O próprio relator da medida provisória na Câmara, o deputado petista Carlos Zaratini, ele ameaçou uma vingança explicitamente do governo Lula caso essa MP caísse. E a questão é, será que ele vai executar essa vingança agora? Ele disse que se acontecesse isso que acabou de acontecer, o Ministério da Fazenda vai decretar aumento de impostos unilaterais justamente contra os setores que votaram contra essa medida provisória.
Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele disse. Eu vou compartilhar também a tela aí com você para você ver. Deixa eu achar aqui, ó. Aí, ó. Tem várias coisas que podem ser feitas por decreto. Há definições de alíquotas de imposto que não precisam de lei, como o IPI, o IOF e outros. Tem portarias, tem uma série de coisas que podem ser adotadas. O Supremo reconheceu que o governo tem autonomia para aumentar ou diminuir a alíquota do IOF e não tem que consultar o Congresso. Veja então aí a ameaça do relator, caso a MP, a medida provisória, não fosse aprovada, como efetivamente não foi. Fica essa ameaça no ar, inclusive sobre os setores que se posicionaram de modo contrário. E vamos lembrar que o agro foi expressamente mencionado pelos governistas. Mas vamos seguir aqui porque teve o Lindbergh também. O líder do PT na Câmara, o Lindbergh, o lindinho dos arquivos do Odebrecht, ele foi nessa mesma linha. Segundo ele, caso os setores afetados pelo aumento da tributação votassem contra a medida provisória, eles seriam alvo de medidas ainda mais duras do Ministério da Fazenda, ou seja, uma vingança pura. Olha aí, ó. O governo tem instrumentos, disse ele. Se essa turma desses lobbies estão achando que vão conseguir se safar, pelo contrário, eu acho que a situação para eles pode ficar pior. Essa turma do agro, aí ó, menção expressa ao agro que carrega o país, mas que para a esquerda, para essa turma petista, o agro é fascista, o agro desmata, o agro é o inferno na terra. Para esse setor, para essa turma, para essa esquerda, para esses petistas, feche os olhos para o fato de que o agro carrega o Brasil, é responsável por mais de 25% do nosso PIB, está sendo projetado aí 30% do PIB nesse ano representado pelo agro, 50% das exportações brasileiras, muito responsável então pelo nosso superávit na balança comercial. E aí essa turma demoniza o agro. Então aí ameaçando, olha, vai ficar pior para vocês, agro, se a SMP não passar. E aí ele diz, essa turma do agro, como quem xinga nessa turma aí do agro, essa turma que acha que está se livrando, em vez de um bom acordo, pode estar cavando uma medida unilateral do governo que pode prejudicá-los ainda mais. Olha que absurdo, olha o tom da ameaça. Ontem, por conta da marcha em favor da anistia lá em Brasília, eu tive lá no Congresso Nacional e eu fui à reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio no almoço, a convite de Pedro Lupion, que é o presidente da frente, que me honrou com esse convite. Ele tem feito um brilhante trabalho à frente da Frente Parlamentar do Agronegócio, e lá eu presenciei a manifestação de vários parlamentares contrários a esse aumento de impostos. E todos eles falaram, olha, a justificativa para essa medida provisória existir era o fato de que o IOF não tinha sido aprovado no Congresso. Então aí o governo fez essa medida provisória que afeta aí 6, 7 impostos, a gente já vai falar sobre isso. Então, quando o Supremo Tribunal Federal restabelece o IOF, que tinha sido derrubado na Câmara, ou seja, o Supremo restabelece, a justificativa dessa medida provisória deixa de existir. E aí eles falaram, não faz sentido você onerar ainda mais o setor produtivo. Isso afeta o crescimento, a produção da riqueza, o emprego, a renda, a receita, o crescimento do setor industrial e produtivo do Brasil. Esse foi o argumento deles. Não era uma questão de lobby, de protecionismo, não. É que a justificativa da própria medida caiu. A medida foi estabelecida para suprir a falta que o aumento do IOF ia fazer. Mas quando o Supremo restabelece o IOF nos patamares que o governo tinha estabelecido, você não tem mais justificativa que o governo tinha usado para o estabelecimento dessa medida provisória, a não ser assaltar os bolsos dos brasileiros. O que dizer, Francisco Scorsin? O governo tentou, de todas as formas, fazer passar essa MP no último dia possível, e quando viu que não dava, daí lançou mão desses artifícios de ameaçar, de dizer que vai cortar verba, vai atacar a oposição com campanha de comunicação, como inimigos do povo. De novo esse filme. E me parece claramente um blefe, né? Quando você faz ameaças tão explícitas assim, é porque no fundo você não vai exatamente cumpri-las, né? Ainda mais no jogo político. O que se vê dessas ameaças, eu acho que me parece muito mais uma retórica de cunho eleitoral do que qualquer outra coisa. É interessante que se você pegar a discussão que se criou em torno quando houve o aumento do IOF, que foi muito rechaçado pela grande imprensa em geral, aquilo não pegou bem, né? Só através do STF que isso foi recolocado. Agora a galhardia, vamos dizer assim, né? A convicção, a confiança
com que o relator ameaça, com que o Lindenberg Farias fala, né, é fruto daquilo que o Lindenberg Farias indiretamente confessa, né, que tudo tem um cunho eleitoral. O Lula, hoje ele deu uma declaração antes da votação dizendo que ele espera que o Congresso tenha maturidade, né, e que não misture as coisas, né, a votação da MP com alguma coisa eleitoral que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A manifestação do Lindenberg prova por A mais B, confessa que a função é toda eleitoral, porque ele vai fazer referência à pesquisa eleitoral. Ele não vai fazer referência ao mal que supostamente fará o país, a falta desse dinheiro que vai entrar. Ele deixa muito claro que isso é uma dimensão eleitoral. E aí o que eu acho que vale a pena a gente pontuar, e sempre me interessa mais o médio prazo da política brasileira, que esses pequenos sinais pontuais do curto prazo vão nos indicando, né? O jogo eleitoral já está caminhando, e quem começou foi o Lula, não é a direita. Lula já disse isso, eu não sei se saiu uma citação direta dele, mas de pessoas muito próximas, isso confirmado por vários jornalistas que são quase que assessoria de imprensa do Palácio Planalto, que Lula elegeu um adversário, que é o Tarcísio de Freitas, né? Ele já deixou isso muito claro, né? E é dentro desse contexto que então você vai botar a culpa, né, nas coisas do Tarcísio, porque você já começa a bater no adversário desde esse momento, né? O que me levanta a pergunta é assim, por que escolher Tarcísio? Porque não seria de todos esses da direita, não seria o Tarcísio talvez, tirando o Bolsonaro, aquele que teria mais condição, que teria mais força para arregimentar uma coalizão maior, aquele que teria inclusive já um capital político e eleitoral mais forte? Por que escolher o mais forte? E me parece que assim, Lula ele sabe que ele se sustenta nessa polarização. Com o Bolsonaro fora do jogo, Donald Trump meio que entrou no lugar dele, né? Vamos lembrar dos telequetes da nossa época? Você tinha um lutador ali no ringue e o outro esperava. E aí quando o cansava ou apanhava demais, dava um tapinha no outro, o outro entrava para substituir. É mais ou menos isso que o Lula tem feito, né? Então o Bolsonaro, né, saiu do jogo, entrou o Trump para dentro do ringue. Só que na disputa eleitoral do ano que vem não vai ser com o Donald Trump. Mas percebam como toda a retórica do Lindenberg Farias é apontar o Tarcísio e unir o discurso que o Lula, supostamente isso que estaria elevando ele nas pesquisas, que é a retórica pela defesa do Brasil. Então, aquilo que é sobre a soberania do Brasil por conta das tarifas e das sanções dos Estados Unidos, agora qualquer coisa que se vote contra o governo do PT é o mesmo ataque à mesma soberania. É ataque ao mesmo... Esse é o discurso. A fórmula mágica. Tá pronto. Né? A esquerda ela está inteiramente já organizada, preparada, com um discurso pronto, e a escolha do Tarcísio eu acho que também tem uma outra razão. Não somente escolhe-se um adversário e, portanto, facilita o discurso eleitoral, retórico eleitoral, mas também porque ao escolher Tarcísio, Lula sabe que a direita tá bamba. Na verdade, quando o Trump colocou as sanções, parece que a direita que tomou um soco na cara e não a esquerda. Até agora, a direita ela está aparvalhada. Ela não consegue defender, digamos assim, aquilo que precisaria ser defendido. Ela perdeu vários discursos meio que desapareceram dos deputados, como, por exemplo, a dimensão dos impostos, essa dimensão da arrecadação, não se corta gasto, se arrecada. Todos esses discursos desapareceram. O PT vai nadando de braçada nessa disputa retórica, porque a direita está meio que se engalfiando dentro de si, talvez para escolher quem é que vai suceder. E você tem um grupo do Centrão que já se organizou, que está muito claro, porque essa votação hoje, se não é pelo PP do Ciro Nogueira, se não é pelo Partido União, não teria sido aprovada só pelos bolsonaristas, digamos assim. Então, isso é mais um sinal que o Centrão dá que fez a escolha de se confrontar com o PT. Né? No planejamento deles, eles querem o voto dos bolsonaristas, mas não um candidato bolsonarista. Né? Então, dentre esses, Tarcísio de Freitas talvez seja um dos preferidos por eles, mas não necessariamente. Né? Talvez o Tarcísio seja o que mais consiga se aproximar do bolsonarismo, das opções que se tem fora do próprio bolsonarismo. Mas a direita ela não se articulou desde que o Trump fez as sanções, ela ainda está mais barata tonta do que qualquer outra coisa. E o PT já está totalmente organizado e estabelecendo em que termos o debate vai acabar se dando. Então, a direita ela parece que ela está com várias pautas e não sabe muito bem ao que privilegiar, tem que ficar focando muito na anistia, porque é de fato, mas ao mesmo tempo, se você foca só nisso, várias outras coisas começam a sair do horizonte do debate público, e isso é uma complicação. E aí, para mim, o que fica mais simbólico disso é no vídeo que se mostrou quando se tem a votação, quando você vê os supostos deputados de direita, né, todos eles com o celularzinho gritando vitória, 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 quando isso é uma vitória de pirro. Porque na prática, essa MP... Ela foi elaborada, como a gente disse aqui, para compensar a do IOF que tinha sido derrotada.
Mas a do F foi recolocada. Então essa daí seria um absurdo ainda maior que isso fosse feito, mas é aquelas vitóriazinhas assim, muito pequenininhas para se comemorar dessa maneira. Mas boa parte da direita está mais preocupada em fazer campanha para obter like em rede social do que efetivamente para entrar no jogo político. Enquanto a direita não se organizar definitivamente falando, e não estou nem falando que tem que ter um candidato específico, mas enquanto não se organizar, a esquerda está conseguindo construir um discurso eleitoral, está conseguindo se organizar e está sabendo unificar esses discursos. Né? De uma tal maneira que assim, vai chegar em 2026 com chances efetivas de vitória. Não sei se vai vencer ou não vai vencer, mas que a direita está perdendo tempo, tá. Nesses ataques ao Tarcísio de Freitas ficou muito clara a tática das hienas que os governistas adotam, né? A hiena, quando o leão, né, o chefe do bando ali, sai e fica um outro leãozinho, elas atacam o segundo mais forte, né? Vamos pegar esse leão e vamos no que é mais forte, vamos tentar derrubar. Então, de certa forma, é a tática da hiena. Vamos pegar o Tarcísio porque ele é o leão da vez. É isso aí. E você fez menção também à fórmula mágica, né? De dizer que tudo agora fere a soberania nacional, fere a defesa do país e dos brasileiros. Eu pergunto para o Marcília, diante da derrota, o governo Lula deve apostar numa campanha para jogar a opinião pública contra o Congresso, como já fez antes, dizendo que foi impedido de avançar com a justiça tributária, que será obrigado a cortar gastos em setores essenciais, programas sociais. Vai ser uma guerra de comunicação aqui nos próximos dias. O Sidônio Palmeira vai ser chamado para, quem sabe, apelar para a inteligência artificial e descascar o verbo nos congressistas, ridicularizar o Hugo Mota. Dessa vez eles não vão ridicularizar o Hugo Mota, porque até fizeram menção lá, elogiaram o presidente que conduziu a votação com imparcialidade, etc. Mas vem aí campanha nas redes sociais para tentar reverter o prejuízo ou reverter essa derrota. Não, com certeza, né? Aliás, eu não sei o que é mais chocante, né? O Lindenberg pensar o Hugo Mota deixar de ser ridicularizado, né? Eu acho que faz parte ali do elan de cada um deles, né? Para usar aqui um Scorsin que gosta dessas palavras eruditas. Mas o ponto é o seguinte: a gente tem nesse cenário uma clara dependência do governo da publicidade, né? Aliás, um bom exemplo disso é um fato que passou meio despercebido, mas na conversa, né, entre o Trump e o Lula, que foi noticiada durante a semana, um personagem ali passou meio batido, mas era o Sidônio. O que o Sidônio estava fazendo numa conversa entre Trump e Lula, uma conversa institucional, né, uma conversa inclusive que sequer foi publicizada, foi feita uma nota oficial do governo, não era publicidade, ponto, né, nota à imprensa, negócio formal e etc. O que o Sidônio estava fazendo ali? Então o Sidônio estava fazendo ali porque o governo não dá mais nenhum passo sem o Sidônio, sem a publicidade, sem a propaganda, né? É uma arma hoje essencial do governo Lula e infelizmente é uma arma útil, porque o governo tem um canhão gigantesco de publicidade, né? Então, e a gente tem, infelizmente, um debate, uma imprensa viciada, uma grande imprensa viciada de tanto beber também de verbas públicas, vamos dizer, não é só um vício voluntário, não é um vício espontâneo, é também um vício forçado. Mas também é espontâneo ideologicamente. Então a gente tem uma imprensa ideológica progressista, a gente tem uma imprensa alimentada por verba pública, a gente tem um debate, portanto, público viciado, nós temos uma dificuldade imensa de fazer chegar por conta da ignorância formal mesmo da população. Vamos nos lembrar que a educação do brasileiro é pífia, na maior parte das vezes, educação formal, né, de escolaridade mesmo, muito ruim. Então, é difícil você fazer chegar as informações na maior parte das pessoas, e aí a publicidade vira realmente uma vedete, vira algo muito importante, né? Então a gente fica aqui discutindo pautas políticas, o governo perdeu e etc., mas tudo depende de como essa história vai ser contada. E essa é que é a grande vitória, que só quem tem a máquina do Estado a seu favor
pode se dar esse luxo, né, de contar como bem entender qualquer história. E isso é um ativo que o Lula tem e vai usar e tem usado. Então ele tomou porrada de tudo quanto é lado do Trump e contou que saiu vitorioso. Aí a gente fala aqui que isso é ridículo, mas isso cumpre uma função para boa parte da população. Vamos lembrar que nós aqui que estamos, infelizmente, nós que estamos aqui em debate, as pessoas que estão nos assistindo, não formam a massa grandiosa das pessoas que vão às urnas e elegem esse tipo de governo. E isso a gente precisa levar em consideração. Uma boa parte essa grande massa, ela é formada por publicidade, ela vota ideologicamente, não apenas por suas convicções, mas numa ideologia formada à base de publicidade. E isso vai ser trabalhado agora nos próximos dias. A gente percebe esse movimento, mas a maior parte da população percebe? Acho que não. E a gente pode colocar na conta disso o fato da popularidade do Lula ter aumentado nos últimos meses. Marcília, até para ilustrar o que você está falando, tem uma pergunta dessa pesquisa, acho que é da própria pesquisa que o Lindenberg Faria cita ali, da Quest, que é a pergunta para as pessoas assim, se você tem visto mais notícias boas do governo ou não, mais aprova ou desaprova. E na linha você vê claramente que acho que é bem quando tem a sanção do Trump, começa uma curva ascendente de notícias boas, sempre perde, as notícias são sempre piores de desaprovação do que de aprovação, mas está crescendo de maneira consistente. A desaprovação descendo da mesma forma, mas nas últimas 2 semanas começou a subir de novo a desaprovação. Provavelmente porque começa a perder a capilaridade, esse tema da soberania, etc e tal, começa a se importar com outras pautas, né? Então o jogo volta àquilo, mas ilustra muito bem o que você está falando, quer dizer, tudo é um jogo de propaganda, né? E propaganda é boa notícia ou é má notícia, né? Então quanto mais essas boas notícias do governo forem crescendo, mais a popularidade tende a crescer, porque a população brasileira se mede ela se vira nos 30 no curto prazo, ela o que der para ela ganhar agora, ela vai acabar votando de acordo com as circunstâncias. Agora, o palpite, Deltan Dallagnol, de que o governo vai pegar o tema bets, taxação de bets, e tentar transformar isso num cavalo de batalha e jogar a culpa, né, de uma não taxação, como ele imaginava, como mereciam as casas de apostas, porque a oposição não deixou. Vai dizer que, tá vendo, os super ricos, as bets que não produzem nada, não deixaram a gente aumentar a taxação de 12% para 18%. Deve focar aí boa parte da comunicação do governo, que não conta toda a história, né, Doutor? Olha, se o governo for contra as bets, ele não tem que aumentar a taxação de bet, ele tem que regulamentar, restringir a atividade ou talvez até proibir as bets do Brasil. Ainda mais quando 20% do Bolsa Família chegou aí para bet. E o governo agora está restringindo o saque, o adiantamento de saques de FGTS, justamente por conta de ter identificado que um percentual disso aí significativo estaria sendo realizado para investir em tigrinho, né? Para gastar, para desperdiçar em tigrinho, em jogos, em bets e por aí vai. Então a solução aí, se o governo quer restringir bet, a solução está errada. Agora eu vejo também esse mesmo movimento que você trouxe, queria falar um pouquinho dessa guerra de narrativas que vai surgir. Tosi, hoje saiu essa pesquisa da Quest mostrando que a diferença entre a desaprovação e a aprovação do Lula foi sendo reduzida ao longo dos últimos meses. Tinha chegado a 17% a diferença entre desaprovação em cima e aprovação embaixo. E essa diferença foi reduzindo, agora essa diferença está em 1%. Como que a gente entende isso? Olha, não tenho dúvida de que isso tem uma relação direta com os gastos com publicidades que vêm sendo feitos pelo governo federal. O governo federal aumentou os gastos com publicidade nesse ano para 3,5 bilhões de reais. 3,5 bilhões. O Ministério da Educação, no começo do ano, queria aumentar o seu gasto com publicidade de 27 milhões para 140 milhões. Eles não entregam em boa educação, e aí eles querem o quê? Pintar de rosa, pintar de ouro a educação brasileira quando não entrega resultados, os Correios com prejuízos, não pagando o plano de saúde dos funcionários e com um contrato de 380 milhões de reais em publicidade. E aí o que a gente viu o governo fazer nos últimos dias? Aumentar o gasto com publicidade online. O governo aumentou, segundo um site, 360% a publicidade online. E eu vi outros sites, como a própria Revista OS, dizendo que dobrou o gasto com publicidade na internet
apostando em influenciadores. Ou seja, o governo, mais uma vez, está resolvendo o seu problema de imagem com base na gastança. Gastança que é feita, de um lado, em publicidade, e em outro lado, com medidas populistas, que aumentam o desbalanço das contas públicas brasileiras e colocam o Brasil no rumo da falência. Quando eu olho para estudiosos que estudam as contas públicas, mostra livro, né? Olha só. Frisou a imagem bem na hora que você mostrou o livro, foi bom até que deu para o pessoal ver qual é o livro. Vocês podem retomar agora. Excelente, a indicação ficou melhor ainda, então. Então, quando eu olho para estudiosos que estudam as contas públicas, como o Fábio Giambiadi, ele tem esse livro muito bom, Tudo sobre o Déficit Público, eles mostram que o Brasil vai quebrar se a gente não tiver um rebalanceamento de despesas e receitas. A gente vem apertando o campo que existe para despesas discricionárias do governo. Por quê? Porque a gente vai tendo cada vez um gasto maior com a aposentadoria, a pirâmide etária, vamos lembrar, a pirâmide etária do Brasil, em que a base você tem as pessoas mais jovens e na ponta as pessoas mais idosas, ela era assim. Aí a contribuição dos mais jovens sustentava os mais idosos, mas a pirâmide etária foi mudando. Hoje a quantidade de pessoas mais idosas está ficando cada vez mais equivalente ao das pessoas mais novas. E uma hora essa pirâmide pode até se inverter, e o que a gente tende a ter é um gasto muito grande com previdência social. Além disso, os próprios aumentos do salário mínimo geram uma pressão sobre os gastos públicos, você tem um gasto muito elevado com os servidores públicos, você tem muitos gastos engessados. A gente tem aí, do total dos gastos públicos, que giram aí em torno aí de 20% do PIB, a gente tem aí quase 5% que vai para pessoal, quase 10% que vai para INSS, só isso aí já dá 15%. É um valor que não dá para mexer. Aí o resto vai para todas as outras atividades que você imagina. Todos aqueles ministérios que você conhece, eles lidam só com uma fatia muito pequena ali, de cerca de 5%. E quando você vai olhar despesas discricionárias, que é aquela que o governo pode escolher o que vai fazer com o dinheiro, ocupa 1,5%. É bem pouco. E esse dinheiro vai ser investido em defesa, transporte, ciência e tecnologia, assistência social, segurança pública e muitas coisas muito importantes, inclusive investimento em infraestrutura. Agora, como que o governo deveria enfrentar esse problema? Ele deveria enfrentar cortando privilégios, cortando desperdícios, aumentando a eficiência da máquina pública e não tendo o maior número de ministérios da história, privilégios sem fim, gastos desenfreados, Janja viajando à torto e direita, dando mau exemplo. Ah, Deltan, mas é um gasto pequeno com a Janja, mas isso estabelece o padrão de conduta para a administração pública. Vale desperdiçar? É esse o exemplo que a gente tem de cima para baixo? É o exemplo contrário àquele que Romeu Zema deu em Minas Gerais, em que ele pegou todas as aeronaves que estavam à disposição do governador e colocou para serviço público, bombeiros, transplantes de órgãos e por aí vai, em que ele pegou um palácio que tinha dezenas e dezenas de pessoas, assistentes, assessores, que ocupavam só dos serviços domésticos do palácio. Ele disse, não quero. Ele alugou um apartamento e ele tem uma funcionária doméstica que ele paga com o bolso dele. E ele, assim, ele dá o tom de qual é o comportamento esperado da administração pública. Quando a gente olha para Lula, a gente tem o exemplo oposto. E aí a gente teve essa medida provisória, que olha o que ela fez. Ela estava aumentando impostos. E aí, claro que o governo vai tentar pintar que era em cima das bets, né? Porque as bets agora, elas estão bastante criticadas na sociedade. E a tributação das bets ia aumentar de 12% para 18%. Mas o cerne ali não era bets. Você tinha uma tributação que ia aumentar sobre LCI e LCA. O que é LCI e LCA? É o dinheiro que você investe no banco em LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, especialmente na Caixa Econômica Federal, que você vai ter um rendimento sobre isso que é isento. Isso vai financiar duas atividades essenciais para o país: a atividade imobiliária e a atividade do agronegócio. Além disso, além de tributar esses fundos prejudicando o investimento em agronegócio e no setor imobiliário, além disso, o governo pretendia tributar fundos imobiliários e os fiagros, que, mais uma vez, contribuem para o setor imobiliário e para o agronegócio.
E isso tem um impacto gigantesco no Brasil. Por quê? Porque em 2025, a participação do agro no PIB brasileiro, como eu falei, deve chegar a 30%, 29,4% para ser mais exato. Ou seja, 1/3 do nosso PIB vai vir do agro. É a maior participação, aliás, em 22 anos, segundo o estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil. O valor total do PIB do agronegócio pode alcançar nesse ano 3,7 trilhões no total, sendo 2,5 aí trilhões do ramo agrícola e 1,22 aí do ramo pecuário. E o Tosi entende tudo disso. Me perdoa aí, Tosi, por chover no molhado. Mas é importante a gente frisar a importância desse setor. Mas, setor imobiliário, ele já está há 10 anos estagnado com a mesma fatia do PIB brasileiro. 10,24% aí em 2024, que é um valor um pouco acima daquele que foi registrado em 2015, de 9%. E aí, quando o governo sai taxando esses investimentos, o agronegócio, o setor imobiliário, que eram até, então, investimentos isentos de imposto de renda, como LCI, LCA, que são títulos de renda fixa mais atrativos para investidores, justamente porque ele vai pegar o dinheiro do investidor que coloca LCI e LCA e vai financiar a atividade agrícola e imobiliária. Quando o governo faz isso, o que ele efetivamente está fazendo é tornando esse investimento menos atrativo para os investidores, que passam a buscar outros títulos que têm uma rentabilidade maior ou que cobrem menos impostos. E com isso, os bancos vão captar menos recursos para financiar justamente esses dois grandes setores da nossa economia, que são o agro e o mercado imobiliário. Os investimentos em construção civil, tecnologia, produção nessas áreas diminuem e, por consequência, toda a cadeia de produção relacionada a esses setores sofre, reduzindo a oferta de emprego, reduzindo renda, e a diminuição dos recursos captados pelos bancos também faz com que os juros cobrados por eles para financiar essas atividades aumentem, encarecendo aí os custos de produção, dificultando ainda mais a vida dos empreendedores, dos consumidores finais, que são quem, no fim das contas, vão arcar com esses custos, que serão, é claro, repassados para os consumidores. Então, quando a gente olha para tudo isso, Tosi, eu acho que a guerra de comunicação vai estar em favor não do governo, vai estar em favor da direita. Não é à toa que o governo agora quis levantar uma plaquinha escrita bets, 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 como se tratasse das bets, mas vai muito além das bets. Das 6, 7 medidas aí, 2 são relacionadas, como eu mostrei, a agro e a setor imobiliário. Você ainda tem a criptomoedas, que seriam tributadas, a contribuição social sobre o lucro líquido, que seria tributada, e aí fecha aí uma série de medidas que, como eu disse no começo, não tem nem mais justificativa depois que o Supremo restabeleceu o IOF, quando elas foram estabelecidas para suprir um aumento do IOF que o governo tinha feito e o Congresso tinha derrubado. Quando o Supremo restabelece, não tem nem mais justificativa. Então eu não vejo como eles ganharem essa guerra de comunicação. Acho que quanto mais essa guerra for disputada, mais ela vai favorecer aí a direita e os brasileiros, que é quem iam pagar essa conta no final de todas as contas. Pagar a conta no final das contas é bom, né? Quer dizer, é péssimo. Já que o Deltan falou em investimentos, eu quero trazer uma informação aqui que mostra bem como que funciona o governo Lula em relação a investimentos. A gente sabe pelo noticiário que o ministro do Esporte, o André Fufuca, do PP, decidiu romper com o partido e não vai entregar o cargo, como foi a orientação dos progressistas. Não vai entregar o cargo. Se você for olhar o uso de verbas de investimentos no Ministério do Esporte neste ano, 66% ele destinou para o reduto eleitoral dele, para o Maranhão. Assim funcionam as coisas. 66%, ou seja, 83 milhões quase. Em segundo lugar, Bahia com 11 milhões e depois 9 milhões, 4 milhões, 1 milhão, 2 milhões para outros estados. Para o estado dele, 83 milhões. Isso que é um curral, né, Scorsin? E aí dá para entender por que ele fala, olha, daqui não saio, daqui ninguém me tira, estou fechado com Lula e vou me candidatar ao Senado em 2026 com o apoio das canchas poliesportivas e outros investimentos que eu direcionei todos para o meu estado, ora. Mas isso é a tradição política brasileira, né? Que a esquerda saiba fazer isso melhor hoje em dia não significa que no passado os grandes coronéis da política, não precisa citar nomes, né? Mas sempre souberam fazer exatamente esse tipo de clientelismo, de assistencialismo, né? Mas 66% é um descaramento. Exato, né? O ponto que chega é exatamente isso. A coisa é muito descarada. Mas aí entra essa dimensão da publicidade disso, né? Da propaganda disso tudo. Porque não adianta você ter a razão ou a verdade do seu lado ou os fatos quando isso não é bem comunicado. Então, por exemplo, essa questão do governo dizer que
a direita não quer taxar as bets, né? Ela é facilmente desmontável, porque, se eu não me engano, vários deputados acho que postaram isso hoje, nas negociações que o governo fez para tentar fazer com que a MP fosse aprovada, uma das coisas que o governo retirou da proposta foi justamente a taxação de bets, deixando outras, como as que o Deltan citou, né? As LCAs, LC não sei o que lá, que é do agro e que é de construção, do imobiliário. Então, a hipocrisia do governo, ela é falsa, ela é facilmente escancarada, né? Mas isso precisa estar dentro de uma capacidade de comunicação que a direita tem isso, né? O que eu acho é que ela ficou meio atarantada nos últimos meses, né? E não sabendo muito bem como lidar com o que está acontecendo desde os Estados Unidos. As uniões têm sido mais ou menos pontuais e quem está mais capitaneando parece ser mais o centrão do que propriamente a direita. Faz tempo que o Nicolas Ferreira não estoura a bolha com algum daqueles videozinhos dele, né? Acho que faz tempo até, inclusive, que ele nem faz algum desses vídeos. Então, essa dimensão do aumento de impostos, né? Esse discurso sempre... a direita vinha vencendo todos eles. Né? O que você sente no ar, né, é um certo vento favorável ao governo na qual ele vai tentar colar, né? Que quem não deixa aumentar tributo é porque quem não quer que o povo melhore a condição de vida, né? E aquela coisa, aquela retórica básica de voltar sempre, o Lula usa muito isso, né? Cuidar de um governo é igual a dona de casa que cuida da própria casa, né? Essa comunicação não é tão difícil de ser feita, né? É mais ou menos dizer assim, olha, o governo está dizendo que vai tomar mais dinheiro lá do empresário para poder te dar mais saúde, mais educação, mais Bolsa Família, mais não sei o quê. Mas não é difícil você mostrar, olha, o governo vai aumentar o imposto do empresário e o empresário vai aumentar o preço das coisas e não vai aumentar o teu salário. E no fim das contas, quem vai acabar pagando todo esse negócio vai ser você no final das contas, de qualquer maneira, né? Não é tão difícil assim de comunicar, embora a gente saiba que o governo ganhou uma imunidade midiática muito grande nesses últimos meses, porque toda e qualquer coisa que pareça que possa minimamente favorecer o bolsonarismo ou o Bolsonaro não pode ser tratado como se fosse algo bom para o país, ainda que seja efetivamente bom para o país. No fim das contas, a gente pode até entrar nas miudezas, né, da realidade tributária, fiscal, econômica, dos detalhamentos da MP, mas no fundo, tudo isso está embalado um pacote numa disputa eleitoral que começou muito antes da hora, se é que ela terminou quando o Lula venceu a eleição, né? Queria mostrar agora a manifestação de alguns parlamentares ainda antes da votação. O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, em vídeo publicado nas redes, disse que Alexandre de Moraes tem sua parcela de responsabilidade pelo governo estar apelando para a medida, a MP, medida provisória dos impostos, está correndo atrás de mais dinheiro. Fala pessoal, senador Jorge Seif falando. Infelizmente, o desgoverno conseguiu 13 votos a 2 aprovar a medida provisória 1303. Ela significa o quê? Mais aumento de impostos. Lembrando a vocês que quando foi aprovado o IOF, nós derrubamos do Senado na Câmara, essa medida era para compensar o IOF que eles perderam. Mas o líder do governo no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, derrubou a medida que o Congresso tinha aprovado. Então eles ganharam, o Lula ganhou o IOF e agora mais 20 bilhões que o povo brasileiro vai pagar com fintechs, com criptomoedas, com investimentos, uma série de aumentos de impostos. Segundo os sócios Cavalcante, 6 ou 7 aumentos de impostos contra o brasileiro. É um desgoverno, é um governo impostor. Isso foi antes da derrota do governo, né? O governo teve uma vitória, né, que conseguiu colocar para votação hoje, passou pela comissão e depois veio a manifestação do senador. Mas, de qualquer forma, o Alexandre de Moraes, Marcília, ele teve participação, está tendo uma participação ativa, né, na gestão das contas do governo, e não seria novidade se o governo, de alguma forma, recorresse para o STF para ver como é que nós vamos fechar as nossas contas. Eu acho que uma forma de fechar as contas é a gente parar de jogar dinheiro fora ali no STF, né? O dia inteiro, nossa corte, né? O nosso judiciário é o judiciário mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo, mais caro que a corte inglesa, inclusive, né? E olha que ali eles têm uma coroa, que a gente ainda não fez uma para botar na cabeça do Alexandre, até porque escorrega, já que ele não tem cabelos. Então tem que ter uma tecnologia um pouco mais apurada, etc. Talvez isso saia um pouco mais caro. Mas, de qualquer maneira, hoje eu realmente estou um pouco
irônico em excesso, vou me conter, em homenagem ao jurídico da Gazeta. De qualquer forma, a gente precisa talvez realmente pensar, né, que veja, se nós temos ministros que espontaneamente dizem aquilo que deve ser feito no Congresso, não é muito esquisito pensar que o Congresso vá, ou que o Executivo vá até os ministros. Vou de novo usar o exemplo da conversa entre Trump e Lula para ilustrar o que eu estou dizendo. Naquela conversa houve, né, menção, vi uma notícia da Globo News, para ninguém dizer que foi uma fonte de direita, mas a Globo News dizendo que o Lula teria se brifado com os ministros do STF antes da conversa com o Trump. Então, quer dizer, nós realmente temos um STF que interfere em tudo, e o Congresso se acostumou com isso, o que é pior, porque o raciocínio do Congresso é assim: bom, para a gente perder menos tempo, já que tudo vai para o STF, já que qualquer coisa, o próprio Lindenberg, que a gente viu há pouco, que é o campeão mundial de acionar o STF, o Lindenberg e a bancada feminista do PSOL, eles existem para isso, e dentro desse cenário, bom, como vai mesmo para o STF, então é bom já perguntar para o STF. No caso da anistia foi isso, né? Eles sequer, inclusive, tiveram o constrangimento de dizer que o STF teria declarado informalmente inconstitucional a anistia. Não, eles disseram, o STF já declarou inconstitucional, mas declarou onde? Não, eles vieram a público, numa entrevista qualquer, e disseram. Então, ou deram um recado. Então, se isso acontece de forma tão vulgarizada, bom, talvez seja bom a gente mesmo começar a consultar o STF. O STF virou um órgão mais do que moderador, né? Vocês percebem? É um órgão consultivo do Congresso. Hoje, né, não precisa mais de CCJ. Acho que a gente podia parar de usar dinheiro com a CCJ e botar o Moraes lá como consultor e chamar de CCJ, o CCM, né, Comissão de Constituição e Morais. A gente pode resolver daqui para frente dessa forma, vai ser uma boa economia. Isso é ótimo. Comissão de Constituição e Morais. O alerta de bomba fiscal, né? Tem um alerta já por várias instituições e vários pesquisadores que acompanham os gastos públicos, eles alertam que vai estourar essa bomba fiscal se nada mudar em 2027 ou até antes, porque o governo não vai sequer ter dinheiro para fazer investimento. Mal vai dar para atender as despesas obrigatórias como previdência, saúde, educação, o BPC, o benefício de prestação continuada. A previsão é realmente de um colapso nas contas públicas. No entanto, a gente vê o governo Lula anunciando dia sim, dia não, novos benesses, botijão de graça, conta de luz gratuita e agora até um estudo para ter ônibus de graça para todo mundo. Estamos diante de uma situação, parece até de abuso do poder econômico pelo governo para fins eleitorais, abuso de um poder econômico e de um dinheiro que ele não tem para gastar, né? Como evitar essa contratação do caos para daqui a um ano e empurrando isso para o próximo governo? Parece que não há qualquer responsabilidade, qualquer comprometimento realmente com o país, né? Tanto se fala em salvar o país, em ser patriota, mas na hora de criar um caos econômico e causar o colapso das contas públicas, contanto que seja depois das eleições, tá valendo, Deltan? Sim, Tosi, é um problema de governo grátis. Tem um tal do mito do governo grátis, uma expressão criada aí pelo Paulo Ribeiro de Castro, que aponta que muitos governos, eles vendem para a população a seguinte ideia, de que eles são capazes de distribuir benefícios, benesses, programas sociais para todos e custos para ninguém. Veja só, então todo mundo vai ganhar dinheiro. Por que o governo não faz aí um cheque de R$1 milhão para todos os cidadãos, hein? Ele pega, emite, dá benesses para todo mundo e custo para ninguém. Só que o problema é que isso não existe. Não existe almoço grátis. O dinheiro sai de algum lugar.
Só que esses governos, eles se comportam assim de forma populista, ou seja, buscando agradar a população para conseguir sua reeleição, para conseguir ampliar, manter o seu poder, de modo contrário à lógica, à economia, e uma hora a conta não fecha. E eles vão empurrando para frente o custo, vão empurrando para frente por quê? Porque funciona essa lógica do pai de todos, daquele senhor que beneficia todo mundo, funciona sob o ponto de vista eleitoral. Sob o ponto de vista eleitoral, isso aumenta a popularidade, isso vende bem. E falta, às vezes, discernimento para as pessoas para entender que esse tipo de medida vai ser cobrada de alguém. E, enquanto o governo distribui isso, ele vai cobrar e vai cobrar de quem? De quem gera riqueza. Quem gera riqueza? O setor produtivo. E eu queria destacar um trecho do livro do Paulo Rabelo de Castro, que é um trecho aqui que me chamou muita atenção e que retrata muito do que a gente vive hoje. Deixa a indicação hoje aqui do meu segundo livro que eu vou indicar para vocês, O Mito do Governo Grátis. Paulo Rabelo de Castro. Gente, explica muito do Brasil. E ele coloca o seguinte, nem o governo grátis, a despesa pública, ela sempre haverá de crescer mais rápido do que os recursos da economia privada que a financia. A velocidade do crescimento da despesa pública é, portanto, o importante teste prático da existência de um regime de governo grátis, que é exatamente o que a gente vive hoje. Mas essa expansão, sobretudo se galopante, da despesa pública, vai exigir um esforço de financiamento pelo governante e pelos seus prepostos, que vão tentar, e por algum tempo, se forem ágeis e cativantes, conseguirão criar um mecanismo de extração de recursos via emissão de papel moeda, que gera inflação, ou assunção de dívidas, aumentando a dívida pública, aumentando os juros. Nossos juros vêm aumentando não só pela Selic que está lá em cima, mas pelo volume de dinheiro que já foi tomado e emprestado pelo governo. E aí, cada vez mais, inclusive, nosso orçamento vai sendo apertado para gastar com os brasileiros por conta dos juros que vão crescendo. E aí ele segue aqui dizendo, esse mecanismo de extração vai crescendo, seja pela emissão de papel moeda, seja pela assunção de dívidas, ou então via tributos, confiscos e desapropriações, para gerar aportes daqueles cidadãos entre os mais produtivos e empreendedores da economia, porque são os mais capazes de suportar essa arrecadação extratora. A concepção desse regime de governo grátis é muito simples, tirar de quem pode e repassar uma parte, é claro, para quem precisa ou para quem diz precisar. E logo vai se formar uma longa fila de candidatos a participar desse último grupo, esse grupo das pessoas que dizem precisar. Os mais produtivos entre os cidadãos vão ser normalmente os selecionados a pagar a conta. E o final desse mecanismo vai ser, no entanto, o declínio inapelável da capacidade de trabalho e de contribuição das pessoas mais produtivas da sociedade. Não haverá mais poupança, inovação e muito menos criação de valor. Finalmente vai acontecer a falência do empreendedorismo. Vai vencer o princípio da acomodação, mas será uma falência lenta. Daí o emprego da palavra declínio, para expressar com clareza a lenta subjugação do espírito empreendedor de um povo ao ditame do governo grátis. O governo grátis é o inimigo número 1 da prosperidade e da maior riqueza de todos. O que a gente tem com o governo Lula é um grande de um governo grátis orientado a garantir a reeleição do PT e da esquerda. Quantas páginas tem esse livro, Deltan? Mais ou menos? Dá uma olhada lá. Você quer saber se o Lula vai ler? Não, não vai ler. Passa se o Lula do limite leu, de 10 pelo menos, páginas. Isso aqui tem 511 páginas. Eu daria de presente pro Lula, mas ele não deve ler nem livro de 10 páginas, Deltan, quanto mais 511. Ô, Deltan, olha, eu vou ter que discordar aqui de você, porque o Lula, quando ele estava preso, ele leu muitos livros. Eu tenho aqui, levantei, ele leu mais de 40 livros, segundo a Folha, o jornal Vermelhinho. Vermelhinho é o jornal. Inclusive, um dos livros que ele começou a ler tinha mais de 700 páginas. Não é uma maravilha? Então, é aquilo. Mas é aquilo, né, Deltan? Quando você está na cadeia, você, lendo, diminui a sua pena, né? E aí ele foi lá e falou que leu 50 e tantos livros. Obviamente, acredite quem puder.
Eu quero fazer uma faltou prova pedir a desses resenha, livros né? pra ver se Faltou ele pedir a passa. resenha dos livros, né? Lá dentro. Mas vai ter que ser uma prova oral, obviamente, porque ele tem uma dificuldade também em escrever, além de ler. Pois olha, o governo Lula parece imitar e repetir os passos desastrosos da gestão de Dilma Rousseff. Assim como Dilma, Lula faz manobras contábeis para gastos fora do orçamento. A Dilma apostou em gasto público, crédito subsidiado, desonerações, tudo para estimular o crescimento. Gasto é vida, é bom lembrar, era o lema da petista. Lula, no terceiro mandato, Scorsin, repete a lógica, aumento de gastos sociais, subsídios, mas sem nenhum ajuste estrutural, né? Estamos vendo o mesmo ciclo, será? Gastar para ganhar tempo político e pagar o preço depois. Depois se paga, alguém paga. Alguém paga. E eu acho que esse comparativo histórico talvez seja uma das coisas mais necessárias de ser destacada, da própria oposição também, inclusive, utilizar. Porque quando a gente vê os dois primeiros governos Lula, Lula, quando ele se elege com, digamos assim, a casa razoavelmente arrumada pelo governo anterior, que foi o do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele surfa, né, nas commodities da época, enfim. Mas ele não chega a fazer o que, por exemplo, ele está fazendo agora, né? Ele não faz grandes alterações no que era a estruturação do Estado e da condução da economia, né? Claro que ele vai colocar a dimensão da assistência social, mas porque tinha dinheiro para fazer isso, não precisava. O dinheiro chegava para se conseguir fazer mais do que se poderia fazer antes. Mas quando entra a Dilma tem a famosa a nova matriz econômica. Né? É quando se chega no negócio e fala assim, agora nós vamos fazer mais parecido do nosso jeito, né? Como disse o Lula lá na ONU, né? Cada dia eu vou ser mais de esquerda, né? Então mais de esquerda significa então de fato você mudar a matriz econômica. As consequências disso para Dilma já começaram a aparecer já no seu primeiro governo. Se a gente lembrar da eleição, da disputa pela reeleição dela com Aécio Gomes, dá até para datar ali a polarização muito mais profunda no eleitorado, vamos dizer assim, né, entre os petistas e os que não são petistas, porque boa parte dos que votaram em Aécio Gomes não votaram porque era Aécio, mas porque era contra, né, a Dilma Rousseff. E é uma das razões pelas quais, no segundo governo, ela vai sofrer o impeachment. Se o pessoal lembrar, ela aumentou CID, ela aumentou IOF, ela tentava aumentar um monte de impostos, mas ela não conseguia capitalizar aquilo, ela não conseguia arrumar, e no desespero, vamos dizer assim, de fechar as contas para não cometer crime fiscal, né, se teve as famosas pedaladas, que foi o argumento jurídico para se fazer o impeachment dela com a perda do apoio político. Uma coisa muito curiosa, que eu não sei o quanto que o pessoal da direita estuda o que pensa o pessoal da esquerda. Porque os petistas, em geral, eles não consideram que o impeachment da Dilma teve grande impacto por conta, seja das pedaladas fiscais e, portanto, da situação econômica. Eles até consideram que isso ajudou para que a desaprovação popular desse as condições para que o jogo político pudesse derrubar a Dilma. Mas eles acham que a derrota foi política, que a Dilma não tinha a capacidade política de conduzir aquele processo. E eles acham que eles estão com o super-homem da política, né? Que é o Lula, que jamais erraria como a Dilma teria errado lá naquele momento. Acontece que o processo que o Lula está fazendo agora é precisamente, de certa maneira, a nova matriz econômica em Rede Viva, né? A nova matriz econômica parte 2, né? Agora o inimigo é outro, uma coisa assim. E ele está repetindo a mesma coisa, né? E o que isso faz? Né? Isso, assim, a economia ela também já é uma ciência razoavelmente estabilizada, né? O negacionismo econômico do PT é algo muito assustador, porque Fernando Henrique Cardoso também é um homem de esquerda. E ele respeitou essa certa racionalidade econômica, ainda que a gente possa ter uma série de divergências com relação a ele. Mas o PT não respeita. Ele acha que o Estado tem que ser o promotor do desenvolvimento, do crescimento, trazer a justiça social. E é uma questão assim, imposto e a gente vai pagar aqui, a gente vai saber fazer as coisas acontecerem. E não deu certo em nenhum lugar da história em que se tentou esse tipo de política. Você consegue, num curto prazo, você consegue talvez até ter uma série de pico na qual você consegue dar uma série de benesses e agraciar tudo isso, mas é aquela coisa que daqui é um fôlego curto, né, em que você não consegue fazer isso, aí é necessário fazer aquilo que se fizesse agora não seria tão doloroso, que é literalmente cortar os gastos, né? Coisa que o governo do PT, em geral, deixa para os adversários que ganham deles fazerem essa conta, arrumar a casa, para daí depois eles virem dizendo, tá vendo, vocês não ganham nada com essa gente, só com a gente que a gente ganha.
Então, o que eu acho é que está contratado e encomendado para o próximo governo uma situação muito mais delicada do que parece, do que se imagina, porque muito do que está se fechando a conta hoje é com verbas. A coisa do pré-sal, não sei o quê, acho que eram coisas que era para entrar em 2050. Está se adiantando uma série de receitas que são do futuro. Mais ainda, maquiaram tudo que era possível das contas, tirou um monte de conta de gasto das contas oficiais para parecer que a gente está mais ou menos equalizado. Né? Nós vivemos uma vida de mentira. A dimensão econômica ela é mentirosa. É um governo impostor, esse é um bom mote eleitoral para a direita com relação a isso. Então, ele de fato, ele está repetindo Dilma, em vários sentidos. Eu não sei se é ele que vai, digamos assim, ter que lidar com as consequências do que ele mesmo está plantando, se é ele que vai colher, ou se a oposição é que vai ter que tentar consertar no futuro. Mas 2027 já não tem para onde correr. Já não tem para onde correr. Essa dimensão do aumentar imposto agora para depois, tem uma realidade do PT que é mais ou menos assim. Se não aumentar o imposto, vai ferrar 2027, porque a gente não vai arrumar a casa agora. Eles não vão arrumar a casa. Então, quem ganhar vai ter que arrumar a casa. Né? Então, o PT está, de certo modo, serrando o próprio galho no qual ele está sentado. Mas é o que eles fazem sempre. Né? Tosi, isso. Deixa eu dar uma explicadinha para as pessoas, essa história das contas públicas. Como é que funcionam as contas públicas? As contas do governo, elas funcionam parecido com o orçamento de uma família. As receitas são o dinheiro que entra, principalmente aí impostos, outras cobranças, e as despesas são o dinheiro que sai, gastos com saúde, educação, salário, aposentadoria. Quando o governo gasta mais do que arrecada, surge o que a gente chama de déficit. É como você cobrir as contas no cartão de crédito ou cheque especial. Já se você arrecada mais do que você gasta, aí você tem superávit, ou seja, sobra de recursos e você usa normalmente para você abater dívidas que você já carrega, no caso do governo federal. A diferença entre receitas e despesas do governo é chamada de resultado primário. Esse resultado mostra se a conta do mês fechou no azul, ou seja, um superávit, ou então se fechou no vermelho, se gastou mais do que entrou de dinheiro, aí a gente chama de déficit. E esse resultado primário é o seu resultado, a diferença entre receita e despesa antes de pagar os juros. Ou seja, se sobrou dinheiro ou se faltou dinheiro antes de pagar os juros, ou seja, descontado o valor, a parte o valor do pagamento dos juros. E quando a gente olha a trajetória do resultado primário, eu tomei algumas notas aqui. Ó. Em 2020, a gente teve um déficit de 702 bilhões de reais. Vamos lembrar, pandemia. Aí em 2021, a gente teve um superávit de 64 bilhões. Superávit, mesmo logo depois da pandemia, governo Bolsonaro. Aí a gente teve em 2022 um superávit, de novo, o governo Bolsonaro, de 126 bilhões de reais. Ou seja, ele estava ali cuidando para você ter uma vida econômica saudável. E aí entra Lula. Aí, 2023, a gente teve déficit de 249 bilhões. 2024, déficit de 47 bilhões. E agora o mercado está totalmente pessimista com as metas de resultado primário do governo. Tem um consenso no mercado, nos atores financeiros, de que vai ser muito desafiador cumprir os resultados positivos estimados para o futuro sem mudanças estruturais ou medidas adicionais, porque o governo só sabe gastar e não reduzir os gastos e está pressionando por aumento de impostos que o setor produtivo já não aguenta mais. As projeções medianas aí de mercado indicam que vai acontecer aí déficits primários maiores do que aqueles que o governo está projetando. Isso para 2025, 2026 e 2027. E por que esse pessimismo? A principal razão apontada é estrutural. Os gastos obrigatórios do governo eles crescem de forma persistente, pressionando o orçamento. Mais de 90% das despesas primárias hoje da União são itens obrigatórios por lei. Ou seja, são itens que o gestor, no caso aí o presidente, não tem a opção de pagar ou não pagar. A gente está falando de previdências, aposentadorias, benefícios assistenciais, folha de pagamento de servidores, gastos com saúde e educação mínimos, constitucionais, exigidos pela Constituição. Muitos desses gastos aí eles sobem automaticamente, seja pela inflação, seja pelo aumento do salário mínimo ao qual os benefícios previdenciários estão atrelados, ou então pelo aumento, como eu expliquei antes, da população idosa, que demanda aposentadorias. Um aumento proporcionalmente ao resto da população, né? Sem reformas profundas, o governo ele tem pouca margem de manobra. Se a receita não acompanhar, o ajuste recai sobre o pedacinho do orçamento que é discricionário,
que são os investimentos, é o custeio variável, que, como eu mostrei para vocês antes, hoje é pequeniníssimo. Olha aí, ó, a gente está falando aí de uma fatia de orçamento para você ajustar tudo isso, que é aí de 1,5%. E a gente já viu esse filme. Em 2023 e 2024, o governo teve que cortar e adiar investimentos para tentar cumprir as metas, porque não pode cortar, por exemplo, a aposentadoria ou salários que são garantidos. Aí especialistas como Felipe Salto, eles destacam que o arcabouço fiscal novo, ele contém um crescimento de gasto em tese, mas não altera a estrutura rígida das despesas, ou seja, tem um cobertor curto aí que continua a existir. Os gastos obrigatórios avançam e sufocam cada vez mais os demais, até que eles vão deixar de existir. E isso traz uma bomba. O novo governo que ganhar a eleição vai ter uma bomba na mão. Essa rigidez que eu estou mostrando para vocês dos gastos, aí o quanto está sendo apertado os gastos discricionários, significa que sem medidas para reduzir o ritmo dessas despesas obrigatórias ou aumentar bastante as receitas, ou seja, aumentar os tributos, uma hora o governo vai ter que enfrentar escolhas difíceis. Tem umas projeções aí do Instituto Fiscal Independente, que é ligado ao Senado Federal e que é muito respeitado, que indicam que, se forem mantidas essas tendências atuais, a dívida pública ela vai continuar subindo nos próximos anos. E o IFI, ele estima que a dívida bruta, que é a nossa dívida do país comparada com o nosso PIB, normalmente se mede em percentual do PIB, a nossa dívida bruta hoje está em termos aí de 76% do PIB. E ela pode chegar em 84% do PIB já em 2026 e ultrapassar 90% do PIB por volta de 2028 e 2029. Isso por duas razões, porque a Selic está lá em cima, super cara, 15%, e porque a gente está gastando mais do que a gente tem de receita. Então, se nada mais contundente for feito para frear os déficits, a gente ruma para um cenário catastrófico. Por que catastrófico, Deltan? Porque quando você aumenta de 80% do PIB a dívida, quando ela passa desse limite em relação a países emergentes como o Brasil, isso acende um alerta vermelho. Os investidores eles passam a enxergar mais risco de calote ou de descontrole. Dívida alta e crescente pode acarretar juros mais altos ainda do que a gente já tem hoje, inflação e dólar mais caro, porque o governo fica mais dependente de financiar um mercado que cobra um prêmio de risco. É como uma pessoa ali com muitas dívidas no cartão. Se continua gastando além do que ganha, o banco aumenta os juros, fica cada vez mais difícil para a pessoa sair do vermelho e a dívida ali vira uma bola de neve. E por que eu estou dizendo isso tudo? Estou dizendo isso para mostrar a irresponsabilidade do governo Lula, que vai entregar nas mãos do novo presidente, seja quem for que vencer a eleição em 2026, uma bomba relógio, que vai explodir. A única solução contra essa bomba seria reduzir despesa, o que o governo já mostrou que não vai fazer, ou então aumentar a receita, achacar ainda mais o setor produtivo, que já está num nível de esgotamento. A gente vai agora para o Momento STF, né? Porque o programa hoje desviou um pouco, mas temos que falar sim sobre coisas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Marcília, o ex-presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, parece que está numa crise de consciência. Curiosamente, essa crise só ocorre após ele deixar a presidência do Supremo. Veja o que ele disse durante um seminário em São Paulo. Algumas das penas do 8 de janeiro foram elevadas, reconheceu. Para Barroso, penas de 2 anos ou 2 anos e pouco seriam suficientes para quem participou dos atos de vandalismo, para quem não foi mentor daquele suposto golpe de Estado. Marcelo, o que dizer sobre essa reavaliação de Barroso sobre o 8 de janeiro? Não está um pouco fora do timing, né? Caso ele realmente tivesse intenção de fazer justiça? Só agora, né? Parece aquele personagem do Jô Soares, um dia desse comentou sobre o Chico Anísio. A propósito, muito boa série, viu? Dá para maratonar só 5 capítulos. Né? Documentário excelente. Por isso que eu quis homenagear o Chico Anísio aqui e dizer Momento STF, alguma coisa assim, sabe? Ele tinha os personagens lá impagáveis. Mas nesse Momento STF aqui, o Barroso está atrasado nesse timing dele de reconhecer injustiças, não? Eu acho que talvez o melhor personagem ali fosse aquele que queria que o povo se explodisse, né? Eu acho que se fosse para escolher um para explicar o Brasil, pelo menos esse Brasil aí, é isso. Bom, o problema do Barroso, né, é o seguinte: se ele está numa crise de consciência, não dá nem para a gente dizer
para ele cantar, porque quem canta seus males espanta, porque afinal de contas isso sem dúvida alguma nos causaria uma crise não de consciência, mas também uma crise de audição e musical e etc. Veja só, essa declaração do Barroso, né, eu nem vejo como uma crise de consciência, eu vejo como uma tentativa de esconder a poeira debaixo do tapete, né? Varrer para debaixo do tapete a poeira daquilo que eles fizeram. Por quê? Porque ele, nessa mesma declaração, disse o seguinte: eu acho que as penas foram altas, mas eu votei pelas penas serem menores. Então ele tirou, vamos dizer, o dele da reta, como se diz, e está um pouco fazendo um movimento com isso, não de consciência, mas de afastamento dos colegas. O Barroso é um ex-ministro em atividade, né? O Barroso é uma pessoa que ele é um palaciano, você entendeu? Ele é uma pessoa que, embora ele não seja um intelectual de primeira classe, né, a meu ver, ele se acha, com absoluta certeza, ele se acha um intelectual de primeira grandeza e se comporta dessa maneira. Então, esse é um problema. Ele é um cara palaciano, ele é um cara do charuto, ele é um cara do clube do charuto, ele é um cara que deve chegar à noite e pegar aquele copo de conhaque, sabe, com o charuto na mão, conhaque na outra, e ficar ali lendo Balzac, ou pelo menos tentando entendê-lo. Eu acho que é disso que se trata. E esse cara não consegue mesmo tocar um STF que se entrincheirou contra o povo. O STF se entrincheirou contra a Constituição, se entrincheirou contra os seus críticos. É desse STF hoje que nós nos nutrimos, e é esse o STF que ficará, que permanecerá. Basta a gente olhar para o Fachin e perceber que, com toda a sua fleuma, com toda a sua tranquilidade e discrição, ele, na primeira paulada, ele já disse que quem votar contra, é só um jeito de falar, mas que ele vai votar contra a reforma administrativa, que ninguém vai mexer no STF, enfim, ele já mostrou que o STF tem uma agenda, independente de quem assume aquele cargo, né? E a agenda do STF é contra o povo e contra a Constituição. Esse me parece ser o lugar em que o Barroso cansou de ficar. Ele é esse cara palaciano, ele não é o cara da guerra, ou pelo menos ele não suporta mais sê-lo, ele não está mais disposto a assim ser. E isso é que tem afastado o Barroso, ou ele quer então se afastar do cargo, está se afastando aos poucos. Dizer isso é uma forma de falar: eu não sou igual a esses que aí ficarão, estou saindo, não me queiram mal. O Barroso parece que está indeciso, né? Se vai ou se fica. Ele ameaçou se aposentar, daí retrocedeu. Dia desses, num evento lá na Bahia, né? Ele disse que, olha, aqui eu comecei a minha carreira e aqui eu estou encerrando minha carreira no STF. Mas aí parece que é algum sinal, algum recado para o governo Lula, talvez, de que, olha, estou negociando o meu passe, estou no mercado, estou livre no mercado para assinar com outro contrato. Hã? Tá na pista. Tá na pista. Tô na pista. Exatamente. O pai tá on. No meio dessa crise de consciência toda, olha só, o Barroso antecipou que vai fazer aquele retiro espiritual com o grupo indiano Brahma Kumaris. Só que esse grupo possui centenas de denúncias de manipulação psicológica, abusos físicos, alguns denunciam como uma seita, e acredita que a humanidade vai passar por uma destruição na qual bilhões de pessoas vão morrer, mas cerca de 900 mil vão herdar o paraíso na Terra. Tem a conta aí, 900 mil. O Barroso tem esse lado espiritualista e místico. A gente tem que lembrar que ele foi cliente, né, do médium João de Deus, aquele médium que acabou denunciado, julgado, condenado por abusar de pacientes. Enfim, essa é uma escolha do ministro, né, como retiro espiritual, cada um vai onde bem entende, ok. Mas o que dizer, né, da hesitação do Barroso em relação à aposentadoria? Será que ele está mesmo negociando o passe, Scorsin? Ele está no modo comer, rezar e amar, né? Ele é a Julia Roberts do STF.
tá numa pegada de procurar algum sentido para a vida dele. Eu tenho a impressão, eu concordo com o Marcílio, eu acho que ele se assustou com a própria agenda, né? Eu acho que ele percebeu que o negócio não pegou, não colou tão bem assim e se tornou meio perigoso. Eu acho que é aquele que, se o leão saiu da jaula, ele vai dizer, pessoal, senta que o leão é manso, fica tranquilo, não vai acontecer nada, mas está acontecendo. Eu vejo nas expressões faciais do ministro Barroso um homem derrotado e um homem medroso. Um homem que chora, né, no final das contas. Ele deve estar chorando, Scorsin, ele deve estar chorando por causa do apartamento que ele tem lá em Miami, 12 milhões, não pode usufruir, tem que pagar 15 mil de condomínio todo mês. E ele que imaginava dar palestras pelos Estados Unidos, percorrer o território americano, né, convidado das instituições, das universidades. Mas tem algo também que eu acho que, até para fazer justiça ao ministro Barroso, ele tem essa agenda, ele tem essa pauta, tanto ele quanto o ministro Fachin, só que ele não saberia, talvez ele nunca imaginasse que ela seria capitaneada por pessoas como o ministro Alexandre de Moraes, que não seria tão próximo assim, e o próprio ministro Gilmar Mendes, né, aquele do qual ele já disse em plenário que ele gostaria de ficar longe daqueles maus sentimentos com as pitadas de psicopatia do ministro Gilmar Mendes, palavras do próprio Luiz Roberto Barroso num julgamento histórico a respeito disso. Então, eu acho que para onde se acelerou o STF, eu acho que foi demais para o ministro Barroso. E para fazer justiça, embora ele diga isso, que ele acha as penas elevadas, a razão pela qual as penas não poderiam ser elevadas é algo que está em votos que ele proferiu no plenário, porque ele acha que havia uma união dos dois crimes, né, do golpe de Estado e do atos antidemocráticos ali. Isso já faria com que essas penas não fossem elevadas. Mas o fato é que uma coisa é aquele voto que deixa implícito que ele acha que isso seria elevado. Outra é você dizer isso em público, nas famosas entrevistas que eles adoram dizer, né? E que agora ele se permite fazer. Eu acho que é uma tentativa meio de sair da francesa para mostrar que, olha, eu não sou tão impiedoso assim, eu não sou como essas pessoas. No fundo, eu acho que o ministro Barroso concorda gênero, número e grau com o que o Marcília fala sobre o STF. Eu tenho com absoluta certeza que ele concorda em tudo, mas ele não pode falar. Ele não pode falar. A gente ainda vai cantar junto num bar. E é isso que eu tenho medo. Seu barco... Tenho medo. Seu barco se perdeu, aquela música que ele adora, toda vez ele canta mesmo. Pois é, se não tiver as atas lá dos votos dos ministros, Deltan, para fechar aí, vai ter ministro dizendo assim, eu sempre fui a favor de uma pena bem suave, bem razoável para o pessoal de 8 de janeiro. Não sei de onde que tiraram essas condenações de 14, 17 anos. Vai ver, serviram metanol para nós lá e a gente ficou confuso. Porque a dosimetria, a questão da dosimetria, né, que houve excessos, é clara, né? Que eles simplesmente extrapolaram qualquer medida de condenação. Se fosse condenar alguém lá, eu acho que o que seria cabível para aqueles que vandalizaram o patrimônio é coisa de um ano e tanto, e mesmo assim ainda é conversível com outro tipo de pena que não seja prisão. Mas ainda assim, né, eles vão enterrar tanto o projeto da dosimetria quanto o da anistia, porque empurram com a barriga, né? O Paulinho da Força sumiu do noticiário, o assunto esfriou, e aí essas pessoas vão ficando esquecidas lá. Tanto o Bolsonaro quanto o pessoal do 8 de janeiro, que a cada dia que passa é um dia a mais que eles estão cumprindo uma pena incabível, que é injusta. Sim. Colocando a bola no chão em relação ao ministro Barroso, assentando, tentando entender o que aconteceu. Esse ministro, ele é um dos ministros que mais acumulou desgastes políticos aí nos últimos anos, Tosi. Tanto por conta da atuação dele como presidente do Supremo nesses últimos 2 anos, no pós-8 de janeiro, durante o julgamento do processo contra o Bolsonaro e também agora, recentemente, na crise com a Casa Branca. Mas também antes disso, quando o ministro já tinha acumulado aí frases, falas polêmicas, como aquela do perdeu Mané, não a mola, ou então o nós derrotamos o bolsonarismo. E todos esses episódios, eles foram criando ali desgastes pessoais, políticos, profissionais para o ministro, e tudo isso pesa certamente nessa decisão. Esse peso dessa articulação política, desse momento político pesado. E na linha do que a gente conversou até na segunda-feira, muita gente fica tentando conciliar e entender, tá bom, mas como que chegamos a esse ponto quando o ministro Barroso era aquele que confrontava o Gilmar que soltava os presos da Lava Jato, e o Barroso que defendia a Lava Jato, defendia o combate à corrupção. Vários vídeos eles viralizaram, inclusive na direita,
como alguém que defendia a honestidade, a integridade, que defendia as pessoas contra um grande mal daquele tempo que continua a existir hoje, mas um grande mal revelado naquele tempo, comprovado, que era a corrupção dos grandes políticos do Brasil. E eu vejo esses desgastes como fruto de duas coisas. Uma razão é a visão ideológica do ministro, essa visão progressista de quem quer empurrar a história e de quem acha que você pode ter um Brasil gerido por um conjunto de intelectuais atropelando o povo, a população, em nome do progresso, como se o povo fosse uma massa de pessoas desiluminadas, uma massa de pessoas ignorantes que devem ser guiadas por pastores que se sentam em tronos na Suprema Corte Brasileira, inclusive, se for necessário, atropelando o Congresso Nacional. Essa é uma visão típica de esquerda, progressista, e impõe visões em pautas que são caras para a direita, para os conservadores, que têm os seus direitos constitucionais, inclusive de representação no Congresso Nacional, violados por essa visão de mundo. A segunda razão e a primeira razão é uma razão de discordância. Eu discordo do Barroso, mas eu discordo sem poder dizer que é algo errado, algo moralmente errado, ainda que eu discorde das visões de fundo dele, mas é uma questão de discordância. Agora, o segundo problema é bem mais grave. Eu acho que o Barroso se perdeu quando ele, assumindo as funções ali de ministro, ou abraçando o corporativismo, ou passando a correr risco de impeachment por causa dessas frases dele, ele passou a se ver como membro de um corpo que precisava se proteger, se fechar, proteger uns aos outros, porque se tivesse o impeachment do Alexandre de Moraes no dia seguinte, podia ser ele, como alguém que precisava fazer parte desse corpo e blindar esse corpo. E aí ele passou a atuar nessa blindagem, nesse protecionismo, e passou a cometer atos que, indo agora e concordando com o Escursim, violam aquilo que eu tenho certeza de que o próprio ministro acredita. Eu não consigo imaginar que essa pessoa que defendeu o combate à corrupção acha justa uma pena de 14 anos para essas pessoas quando os grandes corruptos do Brasil alcançaram a impunidade na mesma corte que ele está. Não passa na minha cabeça que ele ache isso justo. E aí eu tô com o Escursim. Eu acho que ele pensa, mas ele não fala, porque ele entende que ele não tem como falar sem violar a proteção desse corpo que protege, desse corpo fechado, dessa blindagem, que protege inclusive ele mesmo. E ele foi sofrendo desgastes, né? Ele foi um dos mais impactados com as sanções dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o Barroso ele sempre teve uma ligação de vida próxima ali com os Estados Unidos, ao que ele mesmo disse em várias entrevistas. Desde que ele fez o mestrado dele em Yale, que ele trabalhou em escritórios de advocacia americanos na década de 80, ele volta aos Estados Unidos praticamente todos os anos para dar aulas, para fazer um sabático lá de um mês, para estudar e participar de eventos, congressos, seminários acadêmicos. E a vida acadêmica nos Estados Unidos é muito rica e é algo que ele valoriza muito. Uma tradição dele era viajar todos os anos, no mês de janeiro, quando o STF está em recesso, e passar um mês sabático lá em Harvard, estudando, se atualizando naquilo que tem de melhor no mundo em termos de direito e outros conhecimentos acadêmicos. E tudo isso agora acabou, por conta justamente da atuação dele como ministro no STF e das sanções do governo Trump. E aí ele teve também impactos na própria família. O filho dele, que era diretor do Banco BTG Pactual em Miami, teve que deixar o apartamento da família, o emprego, voltar para o Brasil. Então, eu não duvido mesmo que o Barroso venha a se aposentar antecipadamente para se afastar de todo esse momento de turbulência e para talvez até resolver os dilemas morais e as contradições morais que foram criadas a partir da sua atuação como ministro do Supremo, especialmente nessa matéria aí da atuação sobre a trama golpista e do 8 de janeiro. Porque eu não vejo como ele está lá e manter a rigidez ou uma percepção moral rígida sobre ele mesmo e sobre quem ele sempre foi e aquilo que ele sempre defendeu ao longo da sua história. Dilemas morais, contradições morais, captei vossa mensagem, amado mestre. Eu preciso trocar meus óculos, eu quero fazer um bolão aqui. O Barroso vai sair até o fim do ano, vai pedir o boné, Escorcinho. Só rapidamente os votos antes de encerrar o programa. Vai ou não vai? Vai ou fica? Eu acho que ele não vai deixar que a vaga dele seja indicada por algum outro presidente que não seja alinhado com o que se tem hoje em dia. Então eu acho que ele vai monitorar como é que vai andar a carruagem eleitoral para tomar essa decisão. Né? Se houver risco mais real do Lula sair, eu acho que ele acaba se aposentando por conta disso, né? Porque daí é para garantir que o Lula faça a indicação. Né? Agora, se o Lula estiver meio que nadando de braçada, vai saber se isso pode acontecer,
Aí eu não sei se ele não aguarda passar tudo isso e se aposenta um pouco depois. Tá, mas no bolão, se fosse para escolher, você votaria aquele? Eu acho que até dezembro. Não, eu acho que no começo do ano que vem. Então ele fica. Ele fica. Marcília, ele fica ou sai até dezembro? Vai passar o Natal nos Estados Unidos, não dá, né? Tem que ser na Europa. Não, eu acho também que ele sai no início do ano que vem. Na volta. E o Deltan, para fechar? Eu vou com o relator e o revisor, mas eu quero dizer uma coisa. O que a direita tem que fazer, se ele se aposentar, é fazer a mesma coisa que a direita fez lá com Obama, quando Obama indicou Merrick Garland no cargo do Antônio Scalia. O que a direita fez foi, como estava no final do governo anterior, disse, olha, quem tem que indicar esse novo ministro é o próximo governo, e segurou a sabatina e garantiu que o próximo ministro fosse indicado pelo novo presidente da República, lá no caso Donald Trump. Então eu vou ficar com um único voto separado, que daí eu ganho o bolão sozinho, né? Eu acho que ele sai antes, acho que ele sai até o fim do ano, e aí vocês três estão em débito comigo. Fechado. Eu quero saber o que tá valendo, que eu gosto de ganhar. Eu quero saber o que eu vou ganhar nessa aí, viu, Tosi? Um almoço, uma janta. Um livro desse aí, um livro bom desse aí, depois a gente decide. É uma caneca, caneca da Gazeta do Povo. Muito obrigado, André Marcília, pela conversa, foi um prazer novamente. Deltan Dallagnol, Francisco Escorcim, especialmente a você que esteve com a gente, e eu faço sempre o apelo, ajude a manter a Última Análise, apoie a Gazeta do Povo e o nosso jornalismo independente, aproveite a promoção para o Brasil sair do vermelho, R$10 por mês, até as eleições. Captou? Até as eleições, para o Brasil sair do vermelho, R$10 por mês, apoie a Gazeta do Povo. Obrigado e até o nosso próximo encontro.